a gente. No contra. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está lá na América e você manja muito de economia, dessa coisa. O Trump, no final, todo mundo falou, isso aí vai ser um absurdo o que ele está fazendo, vai quebrar os Estados Unidos, mas está acertando com todos os países, né? Aliás, breaking news, acabou de sair no Financial Times que ele está fechando o acordo, além do Japão, que saiu ontem ou hoje de manhã, com a Europa também. Com a União Europeia. Com a União Europeia, 15% com a Úrsula. também. Então, e o Brasil, obviamente, ficando na contramão. Eu não sou fã de política protecionista, mas ele já tinha feito isso no primeiro mandato, de usar as tarifas, e a gente, obviamente, pode argumentar se faz sentido, se é a melhor forma, se poderia ter outros jeitos diplomáticos, por exemplo, mas ele usa isso, essa pressão do maior mercado consumidor do mundo, para chegar aonde ele quer, inclusive com outras pautas. Então, pauta de migração, pauta de drogas e questão de narcotráfico. No Brasil, ele está usando também isso claramente politicamente, até porque ele tem um superávit na balança comercial com o Brasil, então nem faria muito sentido, nesse ponto de vista, você falar de aumentar tarifas, mas ele está falando de outras coisas ali, né? Que é a parte política do negócio. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que até a questão do julgamento do Bolsonaro é só um detalhe. O principal são as ações autoritárias e censórias que acabaram atingindo americanos e empresas americanas. Eu estava lendo Big Techs. Não, eu estava lendo aqui, eu até separei para trazer aqui no programa, porque é o seguinte, o duro é achar, né? O duro é achar, mas achei. Tá aqui, ó. O que acontece? O lance do que ele fala. As normas internacionais que foram violadas, que os caras estão falando. Que é a censura sistemática. Sim. Perseguição a dissidentes. Prisões arbitrárias, devido ao processo legal, e abuso de poder. Pois é. Isso aconteceu. Está acontecendo. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. Né? Não tem discussão. Então, ele está usando isso para... Mas quem que vai dar um passo para trás? Eu acho que ninguém. Na minha percepção, obviamente que eu posso estar errada, mas a minha leitura atualmente é de que ninguém vai para trás. No Polymarket, que é aquele que faz as apostas, né? Eles apostam e vem a probabilidade do que as pessoas estão achando que vai acontecer. Está com mais de 70% de chance de as tarifas de 50% entrarem no Brasil, né, Estados Unidos contra Brasil, a partir do dia 1º de agosto. Então, a probabilidade é grande de acontecer. E aí, na minha visão, assim, o sistema no Brasil, vamos considerar sistema governo Lula mais o judiciário na figura do STF. Eles não têm outra alternativa senão continuar dobrando a aposta. Então, eu acho que isso não vai arrefecer tão cedo, na minha visão. E o problema disso, que aí que tá, se a gente argumenta se é a melhor forma de agir, se o Trump está agindo da melhor forma ou não, o que a gente ainda não sabe. Porque nessa situação, o Brasil fica mais e mais no colo da China. Total. Que é o que, tecnicamente, os Estados Unidos não gostaria que acontecesse. China, Rússia, né? E esse bloco do mundo não livre, vamos dizer assim. Então, isso pode acontecer. Sim, então, mas você viu na guerra, não foi na guerra? Pera lá, mas você viu que a China agora diminuiu o mercado com o Brasil, por quê? Porque eles querem mais vantagem. Todo mundo vai querer negociar. Claro. E todo mundo, da barganha. Estados Unidos agora, com tarifas. Então fez o acordo com o Japão, que foi um acordo histórico, né? De 550 bilhões de dólares de investimentos do Japão nos Estados Unidos e tarifas recíprocas de 15%. E está fazendo a mesma coisa com a Europa, com certeza também a União Europeia ali, em termos de investimentos, etc. Aí tem Reino Unido, tem Filipinas, tem Indonésia, mas ele também vai fazer isso provavelmente com o México e Canadá, que são outros mercados importantes. O Brasil está numa outra mão, num outro lado, e até mesmo a China não tem o objetivo de ficar prejudicado nessa situação. E aí as pessoas falam assim, mas da onde que a corda vai estourar? Qual é o lugar mais fraco? O mais fraco é o Brasil, não é os Estados Unidos. Eles têm independência do nosso, um pouco do café, um pouco do suco de laranja, mas ele consegue redistribuir isso nos outros países que fazem já esse tipo de exportação, principalmente porque o Brasil, na maior parte dos casos, exporta commodities. Não é tecnologia, não é valor agregado. Então, o lado mais fraco dessa corda é o Brasil. E aí, o que o Lulão vai fazer? O que você acha? O Lulão, a preocupação Pai Luli. A preocupação do Lula é ganhar a eleição.
Ele quer que se dane, ele não está preocupado com o Brasil, ele não está preocupado com o Trump, ele não está preocupado com nada. Continuar no poder. Ele quer ganhar a eleição em 26. Ponto final. E o Trump deu uma boa carta para ele agora, né? Sim. Nesse ponto. Ele estava com a popularidade caindo, que particularmente, de novo, eu não acho que é a popularidade, como a gente não está em condições normais de temperatura e pressão no Brasil, não tem mais uma democracia pujante, a gente não é um país livre, exatamente. Eu não acho que é a popularidade do Lula que faria ele, de repente, perder a eleição no ano que vem, porque a situação ali do sistema se organizando para impedir que qualquer direita, não falo só direita bolsonarista, qualquer direita, minimamente direita, venha ao poder. Porque, pô, depois de tudo que eles fizeram, largar o osso, né, morrer na praia, eu acho muito difícil. De novo, né, minha leitura atual que eu posso estar enganada. Mas aí, quando a gente pensa no que aconteceu agora, a popularidade dele estava caindo. O Trump, de uma certa forma, deu uma cartada para ele de ele poder absorver esse sentimento que o brasileiro médio já tem, infelizmente, anti-americano, de anti-americanismo, e do nós contra eles, que é o modus operandi do PT desde sempre. Então, tá vendo? A elite, os americanos, os ricos, e ele tá fazendo isso, ele fez isso com o IOF. Então, o IOF, que é um imposto arrecadatório, não é arrecadatório, é um imposto de regulação, ou seja, é inconstitucional o aumento do IOF por esse fim. Aí foi o Alexandre de Moraes e falou assim, não, mas tudo bem, pode seguir. Daí o cara falou assim, beleza, então agora eu posso gastar um pouco mais e como falar essa palavra? Tá difícil. De contingenciamento. Tá difícil, gente. Não tô conseguindo falar a palavra. Isso, obrigada. Eu não tô conseguindo falar a palavra. Ele tinha feito esse contingenciamento e agora ele tá refazendo para pelo menos 20 bilhões de reais. Então vai continuar. Agora, saiu essa notícia hoje. Exato. Ele vai continuar gastando dinheiro pra caramba. Até mesmo o Tesouro Nacional já mostrou a trajetória da dívida que eles acham que vai ser até o final do ano que vem, que é muito maior, muito pior do que era o pensado no ano passado, quando eles fizeram essa primeira projeção. Então, a situação onde eu vejo ele conseguiu angariar um apoio maior e usar de combustível o anti-americanismo com essa situação das tarifas. Olha, tá vendo? Os brasileiros que apoiam o Trump, eles na verdade são contra o Brasil, aquela coisa toda. Soberania, mas usa narrativa. Mas tá usando no Bolsonaro. Mas tá usando no Bolsonaro. Os bolsonaristas, na direita, de forma geral. Mas, Renato, você acha isso no Canadá? Então, mas isso aí é pra trouxa, né? Então. Claro. O trouxa, você acha que esses caras estão eles lambendo a mão do Xi Jinping e não falando de soberania? Isso. Então, o tonto, ele sempre cai nessa, né? Porque... É isso que eu ia perguntar. Então, Renata, você acha que é só o militante de esquerda que brava essa questão de o Trump é o grande malvadão e tudo mais? Você acha que o público, a grande massa da população tá percebendo isso aí? Pô, mas não é agora que as coisas estão piorando. Desde o começo já estava vindo os impostos, né? Sim, mas a população, digamos, como diz o Emílio, afegão médio, né? Ele vai sentindo no dia a dia a situação dele piorar e ele não consegue fazer esse efeito de essa organização do raciocínio lógico da causa e o efeito que aquilo aconteceu. Por isso até que tem algumas discussões bem acaloradas no Twitter, X, sobre a volta da direita, por exemplo, em 2026, né? A partir de 2027, porque todos os problemas que foram causados nessa administração cairiam no colo da direita. Aí tem gente que fala assim, não, mas não dá para deixar o Brasil sangrando. Poxa, mas o brasileiro precisa aprender na pele, mas isso não significa necessariamente que vai funcionar. Então fica isso no sentido de que pro cara, no bolso dele, no dia, quem é o presidente é quem ele vai culpar. Só que aí vem o Trump, coloca as tarifas, aí eles têm uma narrativa perfeita para dizer assim, olha, tá vendo? O problema, na verdade, não fui eu que causei. Foram os ricos, foi a elite, foi o Trump, foram os bolsonaristas que apoiam o Make America Great Again. Então, ele consegue pegar essa narrativa e para essas pessoas, principalmente os militantes, funciona. Aí você perguntar dos outros, mas e o cara que tá ali meio que no meio, não é nenhum nem outro, o que ele vai sentir? Se a vida dele piorar por conta das tarifas, se a atividade econômica piorar e etc., ele provavelmente vai entender essa mesma narrativa que o Lula está dizendo e pode ser um potencial voto sim para a esquerda no ano que vem, na minha visão. Você zarpou, vou usar esse termo zarpar do Brasil para ir para os Estados Unidos para se proteger de
certa forma, em relação... Também. Né? Também. A gente está vendo, assim, uma forte demanda da Bolsa Brasileira, de investidores também, internacionais, tirando o dólar daqui, e também pessoa na física. Estamos falando de empresário, não pode ser o cara não é multimilionário, às vezes o cara tem uma empresa, está tocando aqui, e ele está indo embora do Brasil. A curto, médio prazo, o que você acha que vai acontecer, então, com essa economia ou com essa turma que está vazando? Então, justamente porque tem essas incertezas em relação a tarifas e outras coisas mais, porque o grande problema que eu vejo também que fica meio negligenciado, Zuc, é a insegurança jurídica. Então, para o cara que é empreendedor, empresário e etc., ele não tem uma garantia de que aquilo que está na letra da lei é o que vai ser cumprido e, portanto, numa mediação de conflitos, que é o que a justiça faz, criminal ou civil ou no tributário, que aquilo vai ser o cumprido. Então, fica muito difícil de você fazer ótimo exemplo. Exato. É um exemplo bem importante, dentre outros vários, né? Então, teve um recorde de saída de dinheiro agora, já se antecipando a possibilidade das tarifas, porque está nessa dúvida, será que vai ou não vai? E já teve um recorde. O dólar e o mercado brasileiro está levemente descolado da realidade ainda, porque você tem uma taxa de juros muito alta. Então, por enquanto, no trade-off de que vale em relação a risco-retorno, 15% do Selic é bem legal. Certo. Mas se só juros segurasse dinheiro no país, a Turquia estava voando, porque lá é 46% juros, né? A Selic deles lá. E gera inflação, né? Então, mas o objetivo do Trump também é baixar o dólar, né? Para ele negociar mais. Então, o dólar ainda tem espaço para cair um pouco. O DXY, que é aquele índice que mede o dólar contra uma cesta de moedas, ele já está meio que num platô. Ele deu uma queda, e aí todas as moedas do mundo se valorizaram em relação Tava valorizando aqui, aí veio o IOF, veio essa treta aí. Aí voltou um pouquinho. Aí voltou. Mas ainda pouco, A gente sempre toma na toba. Bate na trave, quando é pra fazer o gol. Não dá pra comemorar. Não dá. A gente tá comemorando, já vem uma na cabeça. Então imagina só, Emílio, Zuc, se a economia do Brasil tivesse mais bem resolvida, com uma taxa de juros a 15, o dólar era para estar menos de R$5. Perfeito. E não tá porque você tem risco. E aí o que acontece que eu sempre falo, o capital do Brasil, ele é meramente especulativo na maior parte dos casos. Quando tem algum problema, uma crise, etc., essa loucura aí das tarifas, aí o Lula quer dobrar a aposta e a dobrada da aposta do STF também, as pessoas de fora, que é o principal dinheiro da Bolsa e, enfim, do Brasil, na parte de investimentos financeiros, fala, poxa, acho que esses 15% já não tá valendo mais e sai fora rápido. Ele tem essa capacidade de sair fora. Então a gente sempre fala, né? É impossível prever para onde vai o dólar, mas a situação ele sempre desce de escada e sobe de elevador. Qual é esse ponto de inflexão? Ninguém sabe. Se você não sabe qual é o ponto de inflexão e qual é a melhor maneira, o melhor dia para comprar dólar, o que você deve fazer? Fazer aportes ao longo do tempo, pensando numa posição estrutural em dólares. E por quê? Primeiro, moeda forte. Depois, você deveria ter entre 18% e 20%, se você for um cara de classe média, pelo menos entre 18% e 20% do seu patrimônio total em dólares, só para ficar no 0 a 0 da perda do poder de compra que acontece quando o dólar sobe. Então, nesses últimos 10, 11 anos, né, de 2014 a 2024, o CDI, já descontado a inflação em dólares, subiu só 7%. E as pessoas ficam muito, não, mas os juros é muito alto, etc. Se o dólar dá uma explodida que a gente nunca sabe quando e em que medida, você fica só olhando e tudo que você consome, do pão francês até o vinho importado, é indexado, né? Tem indexação do dólar, tem insumos que são dolarizados. Aí a pessoa fica assim, esperando dar uma merda para ir começar a fazer uma coisa. Fala, gente, não é assim que funciona. O brasileiro, como qualquer outra pessoa da América Latina, deveria se proteger antes. Porque insegurança jurídica sempre existiu e vai continuar, está piorando, inclusive. E você precisa proteger o seu recurso, por exemplo, de um confisco, uma execução. Não que eu acho que vai ter confisco nos modos do Collor, tá? Eu acho isso bem improvável. Congelamento. Mas, você que pensa. Vai brincando. Eu acho improvável, não impossível. Eu não falei impossível, eu falei improvável. Ela falou, eu não acho. Eu usei a palavra de uma maneira bem... A gente já não acha falando. Nós sempre falamos isso. Aproveita agora, porque o mês que vem vai estar pior. Não, pois é. Pode ser, não. Uma coisa que eu acho que pode acontecer. O cara da Receita, quando do aumento do IOF, ele falou, eu não lembro quem que era, no secretário da Receita lá, ele admitiu que um dos objetivos era dar uma controlada na saída de dólares. O que ele é um completo energúmeno, porque quando você faz uma mudança no IOF, qual é o incentivo que você dá para o mercado? Qual a mensagem que você dá para o mercado? A gente está tentando fazer um controle do dinheiro. Se eu estou tentando fazer um controle, eu preciso tirar mais dinheiro, não deixar mais. Exatamente. E aí por isso que o dólar sobe. E aí essa história do controle de capitais, como aconteceu
na Argentina, de você poder, de repente, dar uma limitação no quanto de dinheiro você pode tirar. Então, a primeira coisa foi o OF, ficou mais caro mandar dinheiro para fora. Tem outros mecanismos que eles podem utilizar, sim. Ah, Renata, mas que cavaleira do apocalipse, que pessimista. Faz o negócio antes, se previne antes, não espera acontecer. Vamos comprar dólar aí. Deixa eu fazer uma pergunta, já que você falou da Argentina. Qual lição de casa que a gente deveria fazer que o Milei fez na Argentina, que inclusive nessa relação aí com o Donald Trump, teve aí, parece que foi um êxito, super bem. Né? Né? De 0%. Não sei se vai acontecer isso. Eu espero que sim. Mas o que a Argentina fez do Milei que a gente deveria Eles fazer? fizeram um ajuste, não pelos impostos, né? Subindo impostos, e nem via inflacionária. Então, inicialmente, eles cortaram muita coisa do funcionalismo público, que é um problema também do Brasil em relação cargos, né? Cargo comissionado, muito oba-oba, muito dinheiro que vai numa caixa preta. Então, ele cortou bastante do funcionalismo público e todos esses cortes que ele fez inicialmente, a pobreza que já estava muito grande lá subiu, mas depois caiu vertiginosamente. Então, normalmente é um remédio que é amargo no começo. Isso aconteceu na Estônia também, quando a Estônia se desligou, né, da União Soviética. Na verdade, a União Soviética colapsou e aí todo mundo que estava ali atrás da cortina de ferro, dependente 100% da economia da Rússia, se ferrou. Inicialmente, só para terminar, o único país que fez o que deveria fazer, que foi o que o Milei fez na Argentina, foi a Estônia, que fez as reformas tributárias, monetárias, liberalizantes, para você corrigir as distorções de mercado e depois conseguir crescer. Então, a inflação caiu bastante, tá perto dos 2%, e era muito maior antes. A pobreza diminuiu, a renda subiu. Eu acho que a Argentina tem a capacidade de crescer bem mais do que o Brasil se o Milei continuar nessa tocada. Agora, nos Estados Unidos a gente tinha muito gasto também, né? A gente tá vendo o Trump, ele tá cortando todo esse... Tinha um negócio de 10 bi, eu não sei direito o que era para comunicação externa. Agora, radiodifusão, né? Radiodifusão era 10 bilhões. É isso aí. Eu não vi isso. Isso foi agora, foi essa semana lá. Eu tava vendo, eu falei, pô, mas não é possível. 10 bilhões de dólares para radiodifusão externa dos Estados Unidos. O que essas ONG devem rapelar? Era o trabalho do Elon Musk lá no Doge. Isso, era o Elon Musk. Mas não porque ele não quis, mas porque passava muito pelo Congresso também. Não era só ele ir lá e assinar e cortar os gastos. E infelizmente o trabalho dele, que era para cortar 2 trilhões de dólares, cortou menos de 200 bilhões, né? Entendi. Você gosta do Elon Musk, que você falou dele? Eu gosto. Deu a treta do governo, vai vir um novo partido, ele é um cara aí... Assim, eu acho que quando a gente fala de Donald Trump e Elon Musk, são dois caras muito poderosos, com um ego muito grande. E no caso do Elon Musk ainda tem um adicional que ele tem aquele Asperger, né? Asperger, eu não sei como é que fala isso. Asperger. Não, ele é xaropeta. É igual o Messi. Ele é xaropeta. Ele entra Messi não numa tem. espiral ali de, assim, ir até o fim, sabe? Não consegue desligar daquele assunto, vai até o fim. Então, eu acho que particularmente, até para a questão pessoal dele, ele deve pensar e falar, nossa, onde é que eu fui me enfiar, né? Porque você se enfia na política, você toma muito hate, o pessoal foi começou a arriscar a Tesla por tudo que era os Estados Unidos. Sim, se arrepender. E aí o Trump foi lá e meio que jogou ele nos leões. Eu não gostei da briga eu acho que os dois erraram em ambos os sentidos, tanto o Donald Trump de um lado quanto ele do outro. E não sei o que vai ser, mas eu gosto sim dele, acho ele um cara super brilhante, inovador. Se tivesse outras empresas listadas além da Tesla, eu com certeza